noite, começando mais uns Donos da Bola. Eu sou o Bernardo Baiteri e ao meu lado temos o... Cristiano Ronaldo. Vai, Armando, vai. Sim! Quantos Beleza? dias? 93 dias pra Copa. 93 dias pra Copa do Mundo. E hoje a gente vai falar de uma outra seleção. Só Mirassol? que não. Ah, não. Achei que era o Mirassol. Mirassol e Santos abrem a rodada 5 do Campeonato Brasileiro, hoje às 9h30 da noite, lá no Maião, BZ. Confronto pesado aqui, Eu ó. já fui uma vez lá assistir o jogo, justamente o Mirassol e Santos. Caraca. E foi uma goleada do Mirassol, velho, nesse dia. Será que hoje não vai ser diferente, E hein? aí a gente tava ali nos vestiários, tava trabalhando, meu, era parecia um velório, assim, o time do Santos saindo. Aí eu falei, eles vieram de ônibus. É longe, Imagina aí de voltar pra Santos. Imagina o clima nesse ônibus, horas e horas de todo mundo triste, assim, tomaram goleada. Época ruim que o Santos tava quase rebaixando. E hoje pode ser ruim de novo porque Neymar não vai jogar esse jogo. Tinha até aquela coisa do Ancelotti ir pro Maião assistir o jogo, né? No caso, o Neymar. Mirassol, mano, assim, Mirassol, a CBF não descartou a presença do Ancelotti nesse jogo. Mas ele iria ver o Neymar. A avaliação física, se tá rendendo, se tá participando. Agora ele vai ver o King Naldo. Então, precisando de lateral esquerdo, pô. Dá pra buscar, né? Acho que dá pra buscar. Mas, ô Neymar, ô BZK, eu quero saber de você. Obrigado. Será que essa baixa aí foi uma questão de migué? Ou foi alguma coisa Neymar, mais séria? Pra Copa. Não, é que realmente, depois que um jogador faz cirurgia no joelho, a musculatura fica mais fraca. Então, a tendência é de ter lesões musculares. Aí essas lesões tiram o cara 1 mês, 3 semanas, ainda mais Neymar que já tem mais de 30 anos, às vezes 1 mês e meio. Sim. E aí eles fazem um teste lá, esqueci o nome, não sei se é PSA, tem um nome lá. Que aí faz um furinho no seu dedinho ali, bota a gotinha de sangue e avalia se você tá pra se lesionar ou não. Então provavelmente ele deve estar nessa pré-lesão aí já do Neymar pra cima dele ali, e aí resolveu poupar. Melhor ele não se machucar e estar inteiro pra Copa do que um jogo ali só que o Ancelotti foi ver de perto, porque já tá vendo pela TV, né? Já consegue ver o homem jogando. E aí mas a gente ficou também de fora. A gente queria ver, né, de jogar, pô. A gente vê também que o Neymar vai ter só mais um compromisso, que é contra o Corinthians, antes sim, realmente, da pré-lista oficial, da convocação do Ancelotti. O Neymar tá nessa pré-lista, a gente sabe que ele tá sendo monitorado nessa pré-lista, mas é aquela coisa, ele precisa jogar para fazer valer a convocação para esses últimos amistosos contra a França e Croácia, mas é aquela coisa, ele não joga. Será que ele vai ser convocado? É mérito? É nome? É camisa? É história? Eu acho que o Ancelotti vai convocar no mérito mesmo. Ele vem jogando bem pelo Santos, pô. Sim. Aquele jogo que ele fez, aquele gol de coberta, jogou muito. E jogou 2 jogos seguidos, 90 minutos, né? Por isso que deve estar até segurando ali para não ter uma nova lesão. Então acho que o Santos está trabalhando certo. Tem que ser cautela pro homem estar pronto na Copa. Além de ser o Neymar, pô. Até porque também. A gente viu também, né, aquela performance dele no jogo contra o Novo Horizontino, na eliminação do Paulista. É o que mais correu, é o que mais participou, é o que mais tentou também. E não só ficava atrás do Rony, correria. Na correria, sim, o cara acabou de voltar. A velocidade, ele foi o maior, o sprint. Com 33 e pouco, 5 km por hora. Então, Neymar tá bem também. Será que ele vai estar nessa pré-lista? A gente não sabe, hein? Na lista, agora na convocação. Mas aí nessa pré-convocação, então, nomes novos de atletas estão surgindo, BZK. Jovens atletas. O Antony tá nessa pré-lista, A seleção brasileira já está se preparando para a primeira data FIFA de 2026. O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a lista de convocados na próxima segunda-feira para os amistosos contra a França no dia 26 de março e Croácia no dia 31. E a expectativa é de algumas caras novas pintando na lista. Um dos nomes que pode aparecer pela primeira vez é o atacante Igor Thiago. O jogador do Brentford vive fase absurda na Premier League. Já marcou 18 gols e é o vice-artilheiro do campeonato, atrás apenas de Haaland. Outro que pode ganhar a primeira chance é o jovem Ryan. Revelado pelo Vasco da Gama, ele se transferiu recentemente para o Bournemouth e já começou chamando a atenção. Até agora, foram 6 jogos, 5 como titular, com 2 gols e 1 assistência. Além disso, ele foi artilheiro da Copa do Brasil e revelação do Brasileirão 2025, o que aumentou ainda mais o radar da seleção. Quem também pode voltar a vestir a amarelinha é Antony, que vive boa fase no Real Betis. Desde o último jogo do Brasil contra a Tunísia, em 18 de novembro, ele já fez 21 partidas, com 5 gols e 7 assistências
assistências pelo clube espanhol. Outro nome que está sendo observado de perto é Endrick. O atacante, que hoje joga no Lyon, chegou com tudo na França. Em 10 jogos, já soma 5 gols e 3 assistências, o que aumenta bastante as chances dele aparecer entre os convocados. Na defesa, também pode ter novidade. Sem Éder Militão, que segue lesionado, e com Alexandro Ribeiro vivendo fase irregular no Lille, Ancelotti colocou Léo Pereira e Bremer na pré-lista. A seleção vai se apresentar no dia 23 de março em Orlando, nos Estados Unidos, que será a base da equipe durante essa data FIFA. Depois, o Brasil viaja para Boston para enfrentar a França no dia 26 e volta para Orlando para o duelo contra a Croácia no dia 31. Já a convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de maio e essas partidas podem ser decisivas para muita gente garantir um lugar no grupo. É isso, mas Endrick tem que estar. O Antony tem que estar. O Antony jogou muito na outra Copa, pô. Foi. Ele entrava bem. Entrava bem. Eu achava que ele merecia ser titular no lugar do Rafinha. Tava nervoso naquela Copa. Acho que foi a primeira ali. Ele tava ainda surgindo como um grande jogador ali. Mas essa Copa, você é louco, precisa ter o Antony. Precisa de um jogador que vai pra cima, que encara mesmo o adversário. O Antony é um bom nome. O Endrick nem se fala, é nosso centroavante, pô, tem que jogar. A gente meio que já sabe os 4 ali da frente, com o Vinícius Júnior, o próprio Rafinha um pouco mais experiente, mais maduro também. E ainda tem a questão do camisa 9, que era o tal do... Tem que ser o Endrick, João tem Pedro, que dar medo, pô. Tem que dar medo nos caras. O camisa 10, o camisa 10 podia ser o Rodrigo, né? Fazendo essa função de meia, só que ele acabou se lesionando. Então abriu uma vaga pra esse 10 aí, BZK. Não tem como o Neymar estar na Copa do Mundo e você vê ele no banco, assim. Se ele estiver bem fisicamente, não tem como, pô. Não tem um cara que faz a função dele. Mas isso vai dividir muitas opiniões, ainda mais no cargo do Carleto, né? O Ancelotti. Porque assim, o cara acabou de chegar, vai convocar só porque é o Neymar? Lógico, pô. Tem que convocar. Só que é aquela coisa, vai botar pra jogar enquanto o Rafinha, Antony, João Pedro, Endrick, Vinícius Júnior. Ó, já falei mais de 5 caras aqui. Mas ninguém faz a função que ele faz, pô. Pois ninguém pega no meio campo, quebra as linhas e faz o gol, pô. Mexe o time. O Neymar tem que jogar. Pra mim, o Neymar tem que jogar. Porque todos esses nomes que você falou, ninguém faz a função que ele faz. Então, mas era só o Rodrigo. Eles estão preparados, eles já têm mais ritmo de jogo, eles já estão jogando com mais frequência. Mas é o Neymar. Eu concordo. Tô meio dividido também. Eu tô em cima do muro. Tem que chamar o Neymar, mas não sei se pra titular. Se ele tiver conseguindo jogar igual no Santos aí, com os números que apresentou ali de correr em campo, de velocidade e tudo mais, pra mim é titular, não tem como. Não tem, ele é muito acima dos outros caras, não tem jeito. Gostei, BZK. Se você fosse o técnico, você já colocava o Neymar pro jogo, mas o São Paulo... Fisicamente colocaria. Agora mas o São Paulo coloca os caras pra fora. Tá igual o Flamengo, pô. Coloca o cara pra fora. O Crespo, depois da segunda passagem, adiós, Crespito, não faz mais parte da comissão técnica do São Paulo. Não faz sentido nenhum, pô. O Flamengo fez com o Felipe Luiz, aí o São Paulo olha e fala, olha, acho que eu vou copiar um mau exemplo, pô, vou fazer também. E aí traz quem, velho? Traz Roger Machado. Aí você vai falar, o Crespo, entre Crespo e Roger Machado, o que o torcedor São Paulino preferia ter? Lógico, o Crespo, claro que pô, o cara começou o ano que todo mundo achando que o time ia ser rebaixado demais, no Paulista. E assim, foi lá, ganhou 7 jogos, pô, em 10. Chegou na semi do Paulistão também? Não, 7 em 10, pô. Pro elenco que o São Paulo tava o ano passado, que não ganhava de ninguém, sofrendo. Aí agora que acertou o negócio, manda o cara embora. Por quê? Critica a diretoria, critica no começo do ano, falou que são 10 anos que o São Paulo disputa campeonatos, eram 40 campeonatos em 10 anos e ganhou 2 títulos. E aí ele, criticou bem forte. E aí não dura muito, né? Critica lá nos bastidores, deve bater boca pra caramba com o pessoal da diretoria, presidente, todos esses casos de corrupção no São Paulo e tal. E aí acontece isso, ó. Aí e o Roger Machado agora, o novo treinador do São Paulo, já chegou na capital paulista para assinar com o Tricolor. E tem aquela coisa, por que o Roger Machado e qual foi o motivo Tava disponível, de só isso. chamar o Roger Machado? O que ganhou? Roger Machado ganhou o quê? Não, o Roger Machado só ganhou o campeonato estadual até hoje. Pelo Grêmio, no Nordeste e tal, só ganhou estadual, não ganhou uma Recopa. Quase caiu uma Recopa gaúcha, não Recopa. Quase caiu com o Internacional na temporada passada, ficou nesse imbróglio aí de vai ou não vai. Ele é um treinador que é defensivo. E aí ele vai olhar o elenco de São Paulo e vai falar, pô, não tenho grandes peças aqui. Certo. Então precisamos não tomar gol. E aí que o São Paulo vai entrar naquele
roda da derrota, pô. Vai começar a perder jogo atrás de jogo. Mesmo. Daqui 5, 6 jogos ele é mandado embora, O pô. contratinho de multa E aí lá, leva mais uns 3 milhões pra casa. E BZK, isso gerou muito meme na internet com a chegada do Roger Machado. E o que gerou também foram os campeões estaduais que deram aquela cutucada nos rivais, BZ. Ah, eu vi. Eu sou o pai de quem aí? Ganhar é bom, ganhar título é muito bom, mas ganhar título em cima do rival é ainda melhor. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e outros clubes comemoraram o título estadual. E claro, o ADM nas redes sociais não perdeu tempo e aproveitou para tirar sarro dos adversários. O Flamengo foi tricampeão carioca pela 7ª vez e o rubro-negro homenageou o Fluminense em um post. Vice de novo e aumentou a letra C como provocação ao tricolor das Laranjeiras, que disputou a 3ª divisão em 1999. E, ô, editor, dá um zoom aí na foto. Não tô vendo nada. Ah, pronto. Ganhar a Fla-Flu é normal, né? E por fim, o Clube de Regatas do Flamengo segue remando e conquistando títulos em todos os anos. E o Palmeiras deixou os antes com muita raiva depois de voltar a ganhar um título. E não adianta ligar o secador e ficar bravo pra quebrar a televisão. Vai ter prejuízo, hein? O ADM do Verdão foi linguarudo e colocou o verdadeiro jogador que faz essa comemoração. E pra fechar o título do Palmeiras, ó, arrasta pro lado aí pra cavar a taça. Mais uma, falta um pouquinho, quase lá tá aparecendo, agora sim, 27º título do Palmeiras no Paulistão. E o inevitável nunca falha. O KJ9 é o pai do Atlético Mineiro, pô. E não precisa ter medo. E o campeão mineiro deu o checkmate no jogo do Galo. E de almoço hoje, hein, Matheus Pereira já tá saboreando ali um franguinho cozido. Caramba, parabéns, Bolsolani. Grande ator, cara. O texto e a interpretação perfeita. Eu vou te falar que quando eu vi pela primeira vez o vídeo do Caio Jorge, eu achei que era IA, que alguém montou uma IA, porque eu só vi o texto. Aí quando ele tira a camisa e mostra a camisa e tal, o pai do Atlético ali, aí eu falei, caramba, ele falou mesmo, o moleque é bravo, mano. E eu gosto muito dessa zoeira. Vai estar na Copa também. Então, se for no boxe, é medalha de ouro. É, eu botava Caio Jorge, Hendrick, os nossos centroavantes, esses aí, nada de Richardson, pelo amor de Deus. Se for fase, o Caio Jorge merece. Merece. Um que joga no território Copa do brasileiro. Mundo é fase, pô. O Hendrick jogando bem, Caio Jorge jogando bem, o Neymar voltando a jogar. Quem tiver bem tem que ir, pô. O Antony tá voando lá na Espanha. Tem que ir, pô. Quem tá bem tem que ir. E o ADM do Palmeiras também cavando a marca do pênalti em alusão ao cidadão Memphis Depay, que deu aquela escorregadinha, velho. Bom demais. Eu gosto e nem cavou, e nem tava, a grama nem tava estragada lá. Ele que errou a passada, velho. Ele botou o pé muito pra frente da bola, escorregou sem ter nada lá. Deu só um migué, né, velho? Gostei, ainda bem que não tem nenhuma com o Vascão, né? Não chegamos na final, então tá tudo bem, tudo bem. Vai vice. Já estamos lá. BZK, hoje tem jogo de volta da Libertadores, hoje hein? Tem. Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo, aquele 1-1, fora de casa, agora no Nilton. Tudo pro Botafogo tá ali, ó, batendo a portinha pra entrar na fase já de grupos da Libertadores de fato. Sair dessa pré-eliminatória. Botafogo, que já foi o campeão aí da Libertadores, né? Recentemente, a torcida muito feliz. Tem tudo para passar aí pelo Barcelona, que em casa não conseguiu, e aqui no Engenhão vai ir bem, A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil mesmo, né? Mas pro Botafogo, que foi recentemente campeão da Libertadores, foi uma questão ruim, uma gestão, uma campanha, uma temporada, pra chegar só na pré-Libertadores? Sim, mas é que tem muita briga lá no Botafogo interna com o americano lá, o Textor, que tem ações e tem gente querendo tomar e tá querendo cair, aí ele tá na justiça, teve problemas também com a FIFA de transfer e tal. Então, realmente, quando bagunça a direção, reflete em campo. Mas o Botafogo vai chegar na Liberta, pô. Tem um time bom, pô. Dá pra ir mais longe. Assim. Boa sorte ao Fogão. Amanhã a gente traz todos os resultados dessa partida. A gente vai pro intervalo, BZK? Vamos. Daqui a pouco a gente volta com mais 11 a bola. Já aconteceu de você tá pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o carneirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saia da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou um carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem o consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
Há 390 anos, nasce uma história à beira-mar. Uma cidade construída com fé, trabalho e coragem. Terra de mar, de porto, de gente que transforma desafios em força. São Sebastião é desenvolvimento, é movimento, é conexão, é cultura, é esporte, é alegria que atravessa gerações. Uma cidade que une tradição e olha pra frente. 390 anos de emancipação política e administrativa. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, tá na hora de chamar ele, Antônio Carmo, no Carmopédia, porque ele vai falar tudo sobre o Paulistão A2. Olá, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao mais tradicional programa esportivo da TV de todo o Vale do Paraíba, os donos da bola. Aqui você confere todas as principais notícias esportivas da região, do Brasil e do mundo também. Meus amigos, vamos falar um pouco mais de Campeonato Paulista da Série A2. Agora o bonequinho que está aqui é só o da Águia, o Taubaté foi descansar. Olha, eu espero sinceramente que o Taubaté possa se reorganizar, jogar a Copa Paulista. Porque a pessoa, se não jogar, o torcedor taubatiano vai ter visto o time 2 vezes no ano, 2 meses no ano, é muito pouco, né? Para um clube profissional que precisa pensar num crescimento, e eu falo sempre aqui, hoje não adianta mais pensar só em Série A1 do Paulistão, não. Tem que olhar, o Campeonato Brasileiro. Então tem que jogar a Copa Paulista, ver o que faz, tomara que isso ocorra. Já o São José tem uma semana de preparativos visando o início da segunda fase do Campeonato da A2, buscando o acesso. Hoje à tarde, daqui a pouquinho, 2 horas, lá na Federação Paulista de Futebol, vai haver aquela reunião para definição da segunda fase. Todo mundo já sabe os grupos, a gente já falou aqui, São José pegando Sertãozinho, Juventus e Ferroviária, e o início é no fim de semana agora, sábado 14 e domingo dia 15, tá? Tem uma discussão interessante hoje que vai ser a utilização do VAR para essa segunda fase. Os clubes vão conversar com a federação. Sei lá se vão acertar, se a federação vai colocar o VAR ou não. Vamos ver o que vai ser resolvido. Bom, ninguém falou de contratação ainda. São José não falou de trazer ninguém. Nem os outros clubes a gente não viu nada. Olha, tal clube anunciou um grande jogador, está todo mundo quietinho. Vocês sabem, cada clube pode trocar 4 jogadores nessa segunda fase. Acho que o São José precisaria buscar aí uns reforços para o setor ofensivo. Vamos aguardar, a estreia deverá ser mesmo contra o Sertãozinho no fim de semana. Amanhã você confere toda a tabela aqui, tá bom? Um abraço aí, boa tarde de terça-feira, hein? Valeu, Antônio Carmo, abraço para você também. Olha, agora vamos falar dos adversários que o São José vai enfrentar nesse quadrangular? Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Tudo foi definido. Grêmio Prudente e São Bento rebaixados e os times do G8 classificados ao quadrangular final da competição. De um lado, tá o grupo 2, com Água Santa, Ituano, Votuporanguense e 15 de Piracicaba, que reúne o 1º, 3º, 6º e 8º colocado. Mas o que realmente interessa para nossa região é o grupo 3. Isso porque é onde o São José Esporte Clube está. E junto à Águia do Vale estão Ferroviária, 2ª colocada, Sertãozinho, o 5º e Juventus, o 7º. O que joga contra os joseenses é o retrospecto. A Águia do Vale não venceu nenhum desses adversários durante a primeira fase, empate em 1-1 diante a Ferroviária e derrotas por 1-0 contra o Juventus e 2-1 diante o Sertãozinho, ambas jogando no Martins Pereira, o que preocupa o torcedor. Mas como chegam essas equipes para o quadrangular? O São José tem que se preocupar mesmo ou é um dos favoritos a ficar com uma das 2 vagas? A Ferroviária chega como a melhor classificada da primeira fase nessa chave. A equipe de Araraquara terminou na 2ª colocação e mostrou que o equilíbrio foi a tônica da equipe. A Ferrinha tem a melhor defesa da Série A2 com apenas 12 gols sofridos. Além disso, tem o 2º melhor ataque com 22 gols marcados.
Thiago Montello, jovem atacante de 21 anos, é o artilheiro do time com 4 gols. Outro destaque é o volante Ricardinho, de 36 anos, que vem sendo o grande líder dentro de campo. O Sertãozinho se destaca por ser um visitante indigesto. Das 7 vitórias conquistadas pela equipe na primeira fase, simplesmente 5 foram fora de casa. Em contrapartida, jogando em casa no Frederico Dalmaço, foram apenas 2 triunfos. Mas as verdadeiras armas da equipe são o atacante Luqueta, com 7 gols marcados, e o meia Matheus Prado. O camisa 10 já tem 5 gols na competição e marcou 2 vezes diante o São José em pleno Martins Pereira. Fechando o grupo, tá o Juventus. O moleque travesso ficou na 7ª colocação e é daquelas equipes que jogam e deixam jogar. Tem a pior defesa entre os times classificados, com 20 gols sofridos, mas o segundo melhor ataque, com 22 gols marcados. E o destaque da equipe da Moca é internacional. O ponta equatoriano Elkin Munhoz, vindo direto do tradicional Emelec, vem se destacando. Já marcou 4 gols e é preocupação para a defesa joseense. Baseado em tudo isso, para você, qual time que a Águia do Vale deve se preocupar mais, hein? Com certeza é a Ferroviária, hein? Ferroviária que ficou acima do São José. Pegou bem? Gostei. Por que você tá assim? Por que você tá assim? Porque o Pedro Elias fez um material, o BZK, sobre o ciclismo joseense, que tá se preparando para essa temporada, hein, BZK? São José! Ciclismo! São José! Ciclismo! São José! Ciclismo! Esse era o clima na apresentação da equipe de ciclismo e paraciclismo de São José dos Campos para a temporada 2026. Todas as categorias reunidas e focadas em um ano dourado. 2026 começamos com o pé direito, né? Mas nós temos logo uma competição amanhã, abrindo todo o calendário do estado de São Paulo, né? Para as categorias de base e do alto rendimento. O time feminino estará muito bem representado. Carolina Bilato esteve entre as melhores ciclistas do Brasil em 2025. E continuará na equipe de São José dos Campos agora em 2026. E o nosso time para 2026 promete entregar ainda mais, é isso que a gente busca e nós estamos com um time forte, um time novo com as meninas e vamos em busca aí de mais títulos. E um belo exemplo de que o projeto deu certo é o Eric Fagundes. Joseense, ele é cria da base do São José, já foi campeão brasileiro de base em 2023 e defende com muita dedicação a cidade onde nasceu. Cara, é muito diferente, representar a minha cidade, onde que eu fui criado, onde que eu nasci, poder treinar aqui, viver aqui, morar aqui, é muito importante. A gente relembra alguns momentos da infância, alguns treinamentos anteriores, então é bem legal, isso ajuda muito no processo. Se o Eric já é uma realidade, a Isabelle é o futuro. Cheia de resiliência, a história dela é guiada pela força e a vontade incessante de vencer. Me encontrei no Speed, muito diferente de tudo isso. Caí na minha primeira prova, foi muita superação, muita dedicação. Pensei em desistir várias vezes, mas não era isso que eu queria, então voltei com tudo. Ano passado fiz 3º no Campeonato Brasileiro e estamos aí em busca de muito mais. E para comandar esse time de campeões, só um treinador de qualidade para dar conta. Aí no ano passado eu já entrei como técnico e treinador deles, né? Então assim, a gente junta a parte da prática, né, que a gente tem com a teórica, né, e tenta passar o melhor que a gente sabe para eles diretamente, né? E com certeza conseguir extrair o máximo deles também durante as provas. Para que tudo isso aconteça, a presença dos patrocinadores é essencial, como por exemplo o da Vinac Consórcios, que apoia os atletas e proporcionou um café caprichado para não faltar energia. A gente ter esse suporte, essa valorização, nos faz acreditar que realmente a gente mereça estar aqui e que a gente dedique 100%, tenha empenho e sem os patrocinadores, sem esses dirigentes, empresários que apoiam, não seria possível. Graças a Deus, hoje a gente tem essa estrutura. Boa sorte para a equipe de ciclismo e paraciclismo. E o patrocínio realmente faz muita diferença para a galera se dedicar 100%. Tem razão. E apoia a gente aqui também. Tamo junto, a Vinac também. E quem vai mandar bem também são os jogadores do São José Basquetebol, BZK, que vão lá pro Jogo das Estrelas. DG, nosso ala pivô, gigantesco, hein? Vai jogar no time Alexei e ele também. É o homem das enterradas, né, pô? O irmão, Adiel, vai jogar no time do Brother. Dos Brothers. Será que dá briga, velho? Será que é o melhor que temos, né? É o melhor que nós temos. Mas o DG é bom demais. Ele é bom enterrado. Vai dar um show lá. Vamos pro intervalo lá. Bora, rapidão, a gente já volta. Volta. Amiga,
positivo. Me vê um Vale Cap e me fala uma coisa, porque eu conheço muitos ganhadores do Vale Cap e nenhum dos outros. Porque o Vale Cap só vende no Vale do Paraíba e litoral. São menos pessoas concorrendo. Ah, é verdade. Então me vê 2, porque esta semana eu vou ganhar. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Bernardão, chegou a vez dele, Pedro Elias, com o seu quadro de boleirosidades. Ele vai falar das compras mais caras da história de cada time, hein? É isso aí, vamos só olhar, a grana, Pedrão, hein? quero saber. Fala, meus amigos de ODB, mais um Boleirosidades no ar e hoje o assunto é grana, mas muita grana mesmo. A contratação de Lucas BZK, muito bom. A contratação de Lucas Paquetá deu o que falar no futebol brasileiro pelos valores astronômicos. Mas aí, você sabe qual foi a contratação mais cara de cada clube brasileiro que vai jogar a Série A em 2026? Você lembra qual foi o jogador mais caro do seu time? Então bora ver em duas partes as contratações mais caras de cada clube do Brasileirão desse ano. Em 20º lugar está a Chapecoense. A contratação mais cara da Chape foi o goleiro Elias Curzel. Em 2018, a Chape desembolsou 1,5 milhão de reais. Um número bem modesto baseado na realidade do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Logo em seguida vem o Mirassol com o zagueiro William Machado, que foi contratado nessa temporada de 2026. Ele custou 8 milhões aos cofres do time do interior paulista e é a contratação mais cara da equipe. Também por 8 milhões de reais. E também nesse ano de 2026, o Vitória contratou o volante Baralhas e ele se tornou a contratação mais cara da história do clube rubro-negro. O estreante do Brasileirão Série A neste século, o clube do Remo, gastou bastante em 2026. E a maior contratação da história do clube foi Leonel Pico, argentino meia, que custou 9 milhões de reais ao clube do Pará. Continuando a nossa lista, olha o ano de 2026, os clubes abriram a torneira, viu? O Coritiba gastou 15 milhões de reais para trazer o atacante Breno Lopes para disputar o Brasileirão desse ano. E ele, o autor do gol do título do Palmeiras da Libertadores diante do Santos, foi a contratação mais cara da história do Coxa. E o rival do Coritiba, o Atlético Paranaense, gastou bastante no ano passado trazendo o atacante Viveiros. O Furacão gastou 27,5 milhões de reais, já deu um belo de um salto em relação ao Coritiba, né? E olha o Vasco aí, em 2024 o clube gastou 32 milhões de reais no zagueiro João Vitor e ele se tornou a contratação mais cara da história do Gigante da Colina. E o São Paulo em 2022 fez a contratação de Juliano Galopo, o argentino, uma contratação um pouco sombria, cheia de histórias mal contadas. Mas oficialmente o clube gastou 32 milhões de reais e o argentino é a contratação mais cara da história do tricolor paulista. E no Internacional, uma contratação que já dura mais de 10 anos, Nico Lopes em 2016 continua sendo a contratação mais cara da história do Colorado. Na época os gaúchos gastaram 36 milhões de reais e até hoje é a contratação mais cara da história do Colorado. E fechando os primeiros 10 clubes da Série A, o Bragantino gastou 36,9 milhões de reais para contratar o volante Praxedes. Essa contratação aconteceu em 2021 e segue sendo a mais valiosa da história do Massa Bruta. Bom, é isso aí, a primeira parte está fechada. E agora o top 10 das contratações mais caras de cada clube. Você já sabe quem é o jogador mais caro, o segundo, o terceiro e de quais clubes eles são? Eu te garanto que o top 3 vai te deixar maluco. É ele! Eu acho que é Lucas Flamengo, Palmeiras. É, a Band gastou muito para trazer pro Donos da Bola. Eugênio na tela! Eugênio. Olha só, tô imaginando o dia da apresentação de Lucas BZK no Flamengo. Imagina, 400 mil. Paquetá é parecido com o BZK. 15%, tava coisa linda, coisa jogador. Não precisa nem jogar, é só dar Miguel. Só as luvas, né? Não, vai pra equipe técnica. Tem muito jogador que faz isso, né? Chega por milhões, depois dá aquela puxada ali, fica no banco. Você é o novo Kaiser, lembra aquele Kaiser? Valeu, Eugênio, bom jornal pra você. Mas que bom que você tá no nosso time, viu, BZK? Vai lá. Não,